A gente hoje vai ver um tema muito interessante. Esse tema aqui é uma ferramenta para que a gente possa ter a noção do que é o pensamento e como ele age no nosso organismo. Então aqui, ó, a ação do pensamento na saúde e na doença. E a fundamentação maior desse tema aqui, a gente vai encontrar no capítulo 5 do livro Cura e Autocura de André Moreira. Que esse livro aqui, ele baseia, né, boa parte do nosso estudo de elevação espiritual, que é um programa que nós temos aqui na casa, voltado para aquelas pessoas que estão em tratamento, que precisam, né, se municiar das ferramentas necessárias para mudar a sua forma de pensar, mudar o seu, né, psiquismo, para que realmente ela consiga se equilibrar e a partir daí caminhar com mais segurança. Então, André Moreira, ele foi um dos presidentes da AME, que é a Associação Médica Espírita do Brasil, e ele escreveu esse livro aqui para a gente. É um livro espetacular. E esse capítulo, ele vai tratar não só da questão material, mas ele vai mostrar para a gente como é que o pensamento age em nosso organismo. Porque muitas vezes a gente duvida, né? Como uma coisa imaterial vai reagir na matéria. Como é que se dá essa interferência? Então a gente vai ver um pouquinho hoje. Esse estudo é um pouquinho extenso, ele tem 31 slides. Eu vou tentar o máximo concluir nessa 1 hora, que é muito pouco, a gente sabe disso, mas é uma palestra, né? A gente tem que tentar terminar ele aqui, tá bom? Então, sem mais demora, eu vou fazer a prece para a gente iniciar então o nosso estudo. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez agradecidos estamos por estarmos todos reunidos em Teu santo nome e mais um domingo que temos, Senhor, à nossa disposição. Que a Tua paz e a Tua luz se faça presente em nossas vidas e que todo o conteúdo que é repassado aqui nesta casa de oração e trabalho sirva para nos fortalecer cada vez mais, para aumentar a nossa convicção em Ti e a fé nos Teus ensinamentos. E assim sendo, Pai, Te pedimos a permissão para que possamos dar continuidade aos nossos estudos doutrinários dessa tarde. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, sem mais demoras. Esse espírito aqui, o Joseph Gleber, né, no livro Além da Matéria, ele traz esse conceito aqui. A mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou se recuperando sangue, ossos e membros. Olha só, pouca gente sabe disso. O poder mental é ainda responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Por isso que a gente fala e costuma afirmar que a doença, ela não começa na matéria. A matéria não é a causa da doença, a matéria já é a sua reação. Já é a exteriorização de que algo dentro do nosso psiquismo, do nosso emocional, não está bem. E veja só esse conceito aqui. Como, né, é importante a gente manter o equilíbrio dos nossos pensamentos. Não à toa, nosso querido mestre, né, Jesus, falou para a gente: mente sã, o corpo vai estar são. Porque o que dirige o corpo é o espírito, não ao contrário. Enquanto a gente não internalizar esse conhecimento, a gente vai sofrer. A gente vai continuar tendo problemas. Porque o corpo, ele é o soma, ele exterioriza aquilo que não está bem, que começou dentro da nossa essência, do nosso ser. Aí vem aqui, ó. O pensamento é a onda de energia sutil. O pensamento é energia. O pensamento emana da mente do espírito, que está localizada em região supracerebral, no corpo mental, não se limitando a uma secreção neuroquímica do cérebro físico, como acredita a fisiologia. Isso é um conceito da fisiologia, que acha que o pensamento é uma síntese dessa supracerebral, né? Como acredita a medicina terrena, embora necessite do aparato físico, órgãos específicos do sistema nervoso para se manifestar na matéria. Então, na verdade, por que a ciência convencional não acha o espírito na matéria?
não acha a sede do pensamento, porque não está lá. O nosso cérebro, assim como os demais órgãos, tem uma função específica. Então, para que a gente possa, organizar o pensamento, nós utilizamos o correspondente físico para isso, que comanda a nossa voz, as nossas ações e os pensamentos. Aqui, são ordenados na nossa caixinha, que é o cérebro. Mas não emana do cérebro. Logicamente, se nós afetarmos o nosso lóbulo frontal, a gente tem dificuldade, Muito tempo se passou, está aqui Rosário, que tem experiência, que os doentes psíquicos eram tratados pela lobotomia. Por quê? Eles eram muito inquietos, passavam gritando, aquela crise nervosa toda, que é chamada. Então, para que isso não ocorresse mais, eles faziam a extração aqui, a incisão desse lóbulo frontal. E aí o espírito, a pessoa ficava calma. Eles achavam que assim estavam curando, mas não estavam, na verdade. Exatamente, tá certo? Então não é uma secreção, a palavra é essa que me faltou na hora. Não é uma secreção aqui, O pensamento não é formado pela matéria. O pensamento verte continuamente da mente, cuja o espírito, comanda, para os corpos inferiores e irradia-se para todo o encéfalo a partir da glândula pineal ou epífise. É uma glândula bem pequenininha, tamanho de um carocinho de feijão que nós temos. E o pensamento, ele vai para o nosso organismo, através dela, se irradia para o nosso organismo, por todo o corpo, por todas as células. Esses corpos inferiores aqui que ele fala, é justamente nas nossas micro-organismos, as células, todo o sistema que compõe o nosso ser físico. Então, por isso, pessoal, que o nosso pensamento, ele muitas vezes nos adoece. Porque ele sintetiza emoções que vão desencadear doenças. Quando essas emoções são positivas, estão alicerçadas no amor, na caridade, no desejo do bem, a gente sente, a matéria também, ela se rejuvenesce. A matéria, ela se reorganiza de uma maneira mais equilibrada. O contrário também. Quando a gente sente raiva, ódio, rancor, inveja, todos essas vicissitudes que atrapalham o nosso desenvolvimento, o corpo sente. E em algum momento ele vai dar a resposta correspondente. Segundo Emmanuel, no livro Pão Nosso, assim como a aranha vive no centro da sua própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. A aranha constrói a própria teia que nasce dela, onde se locomove, captura insetos, interage com o ambiente e reside. Da mesma forma, o espírito pensando cria, e criando alimenta-se daquilo que elegeu para a sua vida interior. Veja que coisa interessante. E é a partir disso aqui que a gente vai selecionar o nosso condomínio espiritual. Porque se eu penso no bem, ou na maioria das vezes eu estou pensando bem em coisas que agregam, em coisas que me constroem, que me edificam, eu vou estar logicamente equilibrado e sintonizado com espíritos que pensam da mesma maneira. Mas se eu nutro pensamentos de inveja, de ódio, de raiva, de posse, principalmente voltados para a matéria, eu vou estar ali atraindo dessa maneira seres incorpóreos que pensam da mesma forma. As obsessões não necessariamente elas nascem por conta de débitos nossos do passado, de cobranças, de nossos irmãos que vêm fazer acerca daquilo que nós proporcionamos a ele em existências transatas. Mas muitas delas nascem justamente pela nossa forma de pensar, de agir e de ser. É o condomínio espiritual que a gente está atraindo para dentro, para junto da gente. Então nosso pensamento é força, é usina criadora. E a gente precisa edificar sempre. A gente tem um poder em casa. Nós temos o poder de escolher o programa que a gente quer assistir. Nós temos o poder de escolher a música que eu escuto. A música está comprovado cientificamente que ela tem uma preponderância muito grande no que se refere à interferência na matéria. Nós somos 70% aproximadamente de água. E não falta no meio científico experimentos mostrando o poder
tanto, né, do amor quanto do ódio em relação à água. Como as moléculas elas reagem, como elas ficam quando a gente emana amor e quando a gente emana ódio. Então, se a gente, né, é uma usina em potencial desses sentimentos, quando a gente vibra no bem, a gente vai estar em harmonia. E o nosso corpo vai reagir de forma muito bela, muito boa, positiva. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente pensa no mal, a nossa célula se desorganiza. E para ter um câncer ou uma doença, né, emocional, é muito rápido. Porque a matéria ela é impressionada muito pelo pensamento, pelos sentimentos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso é que a gente tem que levar sempre. Eu sei que não é fácil, pessoal. A vida é cheia de alfinetadas. O Cristo já falou para isso. É composta de 1000 nadas que acabam por ferir a gente. Mas estamos aqui para passar por cima disso. Ele veio e venceu o mundo. Ele já falou para todos nós. Eu venci o mundo. E o mundo o quê? É o mundo das provas, das expiações, das decepções, das não correspondências que a gente tem. A gente às vezes coloca muito numa pessoa e essa pessoa não retribui da mesma forma. Daí nascem as decepções, os desapontamentos. E o mundo a gente encontra assim. Pessoas que agem, às vezes não é nem por mal, é pela própria natureza inferior, da qual também nós somos portadores ainda. Mas se somos cristãos, antes de mais nada, nós temos que fazer o que o Cristo nos exortou. É a benevolência, a indulgência e o perdão. É difícil, mas vamos lá. Vamos conseguir. Basta um pouquinho de força de vontade, tá? Então vamos passar aqui. André Moreira, ele explica. O espírito pensando ininterruptamente afeta com a sua vibração peculiar o mundo em que vive, estabelecendo ligações com criaturas, circunstâncias e localidades, bem como edifica ou destrói o seu mundo íntimo. Veja que coisa interessante. Das células do organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva no seu campo mental e emocional. É péssimo quando a gente cultiva raiva, mágoa, ressentimento. Dá um aperto, é um nó no coração, né? Eu já passei por isso, eu acho que todo mundo já passou também. A decepção, aquela coisa que nos deixa para baixo, né? A garganta fica aí, consequentemente, né, uma série de coisas ruins acontecem no nosso organismo, em decorrência do nosso desequilíbrio. Porque o Cristo, quando ele ofereceu outra face, foi justamente isso. Não é reagir da mesma forma, pelo contrário. Se tu recebeu agressividade, oferece amor, porque você está acima disso. E quando isso acontece, você não é atingido por essas energias deletérias de baixo teor, porque você está em uma outra faixa vibracional. Ou como seria bom se todos nós pudéssemos vibrar assim constantemente, porque a mínima contrariedade já tira a gente do nosso equilíbrio, tão frágil que nós somos ainda. E é por isso que a gente tem que estar sempre em oração e vigilância. Orai, irmãos, e vigiai os próprios pensamentos, porque ele é a porta de entrada para uma obsessão, uma depressão, para uma mágoa, um ressentimento. Então é tão importante esse tema aqui, falando de como ele processa também a matéria. A ação do pensamento no controle celular. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Olha, Andrei já explicando para a gente como é que funciona, né, esse processo no corpo. Criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte. Segundo a vontade que o exteriorize e dirige. Emmanuel, no roteiro, na página 56. Compreende-se com isso que o pensamento atua na base da matéria, no mundo subatômico, influenciando o seu funcionamento. Está aí a sede dos nossos problemas. Está aí, muitas vezes, as dores que a medicina não consegue diagnosticar, porque não está na matéria. Ela está no nosso corpo espiritual. Você vai para um médico, faz exame, uma bateria, é revirado pelo avesso e não encontra a sede daquela dor que está lhe causando um desconforto. Por quê? Porque nasceu daqui. Nasceu do pensamento, nasceu dos sentimentos
aprisionados, e eles vão interferir diretamente na matéria que está, boa tarde, exteriorizando aquele problema pela qual estamos passando. Dissecando ainda mais um pouco, o organismo humano tem a célula como uma unidade básica, é o tijolinho do corpo. As células agrupam-se formando tecidos. Os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e o sistema forma o organismo. Então a gente atinge inicialmente, né, a célula, que por consequência, estando mal orientada, ela vai afetar o organismo, que é a construção final do seu agrupamento natural. Aqui está uma ilustração de uma célula, né? Citoplasma, membrana plasmática, o núcleo, um complexo de Golgi, tudo isso aqui que a gente aprende nos bancos escolares. Quando a gente está iniciando os primeiros passos ali. O núcleo celular. É no núcleo celular onde se localiza o DNA. Aqui é que está a chave dos problemas de ordem congênita que a medicina ainda não consegue entender. O DNA é o código genético que sabe se rege a vida íntima na intimidade orgânica. Então, os cientistas, eles ficam perplexos, porque eles, às vezes, nas suas pesquisas de campo, nas suas experimentações, ele pega a mulher que ele considera mais perfeita, em termos de simetria corporal, tamanho de seio, quadril, altura, olhos, dentes, ou seja, uma pessoa linda, tira lá o gameta dela. Pega um homem mais perfeito, considerando a altura, a caixa torácica, ou seja, aquele homem que, onde passa, as mulheres viram o pescoço, e retira a sementinha dele. Faz a fertilização in vitro. Teoricamente, deveria nascer o quê? O quê? Um super-homem ou uma super-mulher? Mais perfeito ainda. Mas quando isso não acontece? Quando aquele gametazinho ali se transforma no zigoto e o ser que nasce com um defeito, cego. Nasce faltando um braço. Como é que a ciência explica isso? Mas a gente selecionou o que é de melhor, ok. Mas quem comanda o DNA, quem é? Hein? É o Espírito. E Deus, lógico, mas é o Espírito. O Espírito vai imprimir no DNA as nossas compleições físicas e a necessidade reencarnacionista. Então, por isso é que a gente, às vezes, chega a determinado momento da vida, nós somos acometidos de uma certa doença. Programação divina, trazida pelo Espírito imortal, que comanda o DNA na célula. Então não adianta a matéria. A gente teve um estudo agora maravilhoso, a gente falou sobre isso. A matéria não dá as propriedades ao Espírito, é o contrário. Porque quem comanda a matéria é o Espírito, que ao reencarnar, traz na sua matriz as necessidades para a nossa reencarnação. Aquilo que a gente precisa passar. Porque o nosso perispírito, como a gente já falou, né? O Espiritismo ele traz em um dos seus postulados, ele acredita na reencarnação, para o que você chegou e possa entender, e que a gente não é apenas matéria. Nós somos o Espírito, que é a centelha divina, é a sede do pensamento, e nós temos, né, entre o Espírito e a matéria, um organismo mais sutil chamado perispírito, para que a gente possa controlar essa matéria. Sem isso a gente não consegue. E é no perispírito que a gente grava tudo aquilo que a gente fez nessa existência e que vai necessitar, que vai demandar as nossas necessidades no futuro. Então, se eu usei a minha inteligência para o bem, ok, ótimo. Então a gente vai sair daqui mais evoluído. Mas se eu usei a minha inteligência, que é uma ferramenta divina, para fazer o mau uso dos talentos que Deus nos proporcionou, a gente está comprometendo essa área aqui. Provavelmente, a gente possa nascer com algum defeito nessa região, com alguma dementia. É cartesiano, ou seja, tem que ser assim? Não. Mas pode acontecer. Porque tem muitos oradores e palestrantes espíritas que afirmam, fez assim, vai ter que vir assim. Não, tudo depende do espírito. Não é assim que funciona a coisa.
Mas há uma probabilidade de a gente vir algum problema relacionado a essa área aqui do corpo físico, tendo em vista que a gente fez o mau uso da ferramenta que Deus nos deu para auxiliar o próximo. E assim mesmo. Do núcleo celular partem as ordens, os comandos para a produção de todas as substâncias que são fabricadas no citoplasma celular. O comando vem dos genes encontrados no DNA humano, mas a execução pertence ao citoplasma celular, que está diretamente ligado ao corpo espiritual. Então aqui é como funciona todo esse processamento que nasce no espírito até chegar no corpo físico. Isso aqui é um tema para a gente se aprofundar mesmo, né? Quem sabe a gente não traga em uma outra oportunidade, no seminário, chamar um médico para que a gente possa adentrar mais, porque é muito interessante esse assunto. Observação de André Luiz em Evolução de Dois Mundos. Os cromossomos partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém, corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. A ligação que há através do perispírito. O pensamento atua influenciando e alterando a interpretação, olha aqui, isso aqui é maravilhoso, e a execução das ordens vindas do núcleo, por meio do que ele chamou de bióforos, unidades que atuam na intimidade celular e que sofrem ação direta do pensamento. Isso aqui vai, olha só, a gente pode vir com uma programação em que em determinado momento da vida a gente está previsto para sofrer uma doença, mas existem as atenuantes. Está lá, ela está engatilhada para acontecer, mas como eu entendi que o sentido da vida é servir, porque fora da caridade não há salvação, e eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, muitas vezes isso aqui se atenua. Por isso que não há um determinismo que vai dizer, eu decepei um braço, eu vou ter o braço decepado. Não é assim que funciona a justiça divina. Tudo depende das nossas ações. E dependendo da minha orientação nessa vida, eu posso agravar ou eu posso atenuar. E nós temos exemplos inúmeros de pessoas que se comprometeram em existências transatas e que através do exemplo, do esforço que ele fez para se melhorar, da doação de si para o próximo, ele atenuou. Chico, eu vou usar minhas palavras porque ele falou de uma maneira diferente, mas ele disse para a gente, né, em um certo livro, falou assim, dizem que quando a promissória divina chega em nossa porta da casa para cobrar os nossos defeitos do passado, mas nos encontra trabalhando na seara de Deus do bem, manda suspender por tempo indeterminado. Porque a gente não só aprende pela dor, a gente aprende principalmente pelo amor. Então aquela coisa de pagar o mal com o sofrimento, isso não é bem assim. Eu quero que vocês aprendam de uma vez por toda. Muitos espíritas pegam a lei de Talião, não é assim que funciona a vida. Porque se fosse assim, né, o pior marginal ia sofrer a pior morte, e não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Cada um tem o seu planejamento e vai passar por aquilo que necessita. A doutrina espírita explica isso. Continuação, né? Cabem ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa é mais compulsória lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação. São as informações que a gente tem. Não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido. A gente não pode alterar, mas a gente pode atenuar. Mas pode, pela sua própria conduta, feliz ou infeliz, olha só o que ele diz para a gente, acentuar ou esbater a coloração dos programas. A gente pode piorar nossa situação. Que lhe indicam a rota por meio das unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Eu sei que é um pouco difícil, mas explicando de uma maneira mais simples, é isso. A nossa conduta vai atenuar ou agravar as nossas faltas, as nossas necessidades. Projetando sobre as células, consequentemente sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo quando eu me encontro no caminho da verdade da vida, ou agravando quando eu me encontro no caminho da sensualidade, do prazer material, do hedonismo, da busca pelas coisas que não vão
atrelar valor para a gente, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. De acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então está aqui, ó. Está tudo ali. Como é que Deus age? Dessa maneira, gente. As leis dele são perfeitas. Então não existe punição, porque a gente já escolheu, a gente já escreveu no nosso livro da vida aquilo que a gente vai passar. E quando chega num determinado momento, o nosso próprio ser vai dar o gatilho, que poderá ser atenuado ou agravado, dependendo de como eu me encontre na atual existência. Então não é castigo, é a lei divina em ação. É simples. E quando a gente entende isso, a gente sabe que nós somos os responsáveis por nossa vida, sempre. Nós somos os nossos próprios escritores. O livro da vida está aberto. Cada dia é uma página que Deus coloca em nossas mãos, e o pincel somos nós. A gente vai escrevendo a nossa história. O que é que o André fez hoje de bom e de ruim, que no futuro vai me acarretar as consequências das ações no presente? E isso é maravilhoso. Quando a gente compreende isso aí, a gente olha para esse Pai infinitamente bom e só tem a agradecer pela oportunidade que Ele nos dá para que a gente possa buscar essa conexão com Ele, que a gente perdeu por nossas escolhas, por acreditar em falsos sistemas, em falsos dogmas, por acreditar na matéria, achando que isso aqui é tudo e não é nada. Isso aqui nos auxilia, mas vai ficar para trás, tudo. Inclusive o nosso corpo, né? Que é o primeiro aí. O DNA apresenta a herança de cada um de seu passado espiritual. Aquilo que é necessário ser trabalhado nessa encarnação ou que foi consequência imediata das escolhas do passado. Dessa forma, pode-se entender que o DNA representa o gerente da empresa e o citoplasma, que está ligado ao perispírito, os funcionários dele, ambos trabalhando no serviço do dono e presidente da empresa, que é o espírito imortal. Somos nós. O espírito, ele preside a matéria. No DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas. Vai depender da gente, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito ao longo da reencarnação, no que configura o seu livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. E é tão sagrado isso que nem o nosso Pai interfere. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É nosso, é nossa atribuição. Aqui, ó, Ele jamais vai interferir. Eu posso fazer o mal? Posso. Agora, é conveniente transgredir a lei de amor, uma lei divina? É sábio, é prudente? Então a gente sabe que não. O DNA expressando o karma, ou a lei de ação e reação, modifica-se definitivamente somente de uma encarnação para outra. Porém, a expressão sofre regulação e potencialização da vontade do indivíduo, que redefine a vida, a maneira como ela vive. Então a gente vê que existe o determinismo divino que rege a nossa vida e que só através da encarnação a gente adquire a nossa evolução, mas o que acontece conosco, aí é responsabilidade da gente. Lira falou uma vez aqui uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Deus não faz nada pronto. Ele tem razão. A construção, ela é feita dia a dia por nós, que o auxiliamos. Então aqui, ó, a nossa vida, quem escreve, quem rege, somos nós. Por isso que a gente não tem assim um determinismo. Ah, André, tal quanto... O que é que pode ser? Pode ser isso, pode ser aquilo. Nem sempre a gente paga na mesma encarnação tudo que a gente fez no passado, até porque Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. O fardo vem conforme os ombros possam suportar. Às vezes a gente está passando por essa vida, purgando algo que a gente fez há 2, 3 encarnações para trás. E estava previsto em nosso planejamento, porque a gente está mais maduro para suportar. Então, assim, cada um de acordo com o seu momento. Ele é tão bom que ele compreende isso.
Ele não vai dar uma tarefa da qual a gente não esteja preparado para suportar. Há doses homeopáticas, de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. Observa-se aí uma das manifestações da misericórdia divina, deixando ao ser que viva não em regime de fatalidade, olha, está vendo? Mas de ação e reação, em todos os instantes da vida. Livro dos Espíritos, questão 851. Que coisa maravilhosa, né? Então, essa nossa conversa aqui é para a gente tirar da ideia, né, que muitas vezes de forma errônea, dentro dos próprios meios espíritas, não, vai pagar assim, assim, assado, não é assim que funciona a justiça divina. Porque cada um é que vai escrever a sua trajetória. Isso é que é o mais importante. A gente saber que só depende da gente, o nosso infortúnio ou a nossa felicidade, não tem preço. A gente sabendo que o nosso pensamento é a usina da qual a gente tem que cuidar, para a gente não agravar, porque Jesus Cristo falou que a gente não só peca pela atitude, não. Pelo pensamento, principalmente. E como é que a gente é reconhecido? Por que no mundo espiritual a gente não pode se esconder? Aqui nós temos a matéria. Eu posso muito bem olhar para o meu irmão aqui, Emanuel, um sorriso, né, de canto a canto do rosto, e detestar ele. Ele não vai saber, mas quem está ao meu redor sabe. Porque quando eu penso, eu plasmo, eu formo um quadro. Está lá. A minha intenção está lá. Muitas vezes a gente mata uma pessoa de forma no pensamento. Energia, pensamento. Eu detesto a pessoa, eu quero que ela morra. A gente desejou a morte de uma pessoa, mesmo não tendo feito, mas você se agravou, porque esse é um sentimento contrário à lei de amor. Está vendo, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, eu não faço, mas pensa. Não cuida. E vai se agravando. Porque esses dados, né, morbíficos, eles vão, mas eles ficam no nosso organismo, primeiramente. Atinge a cada um, primeiramente, e está nos comprometendo. Por isso que Jesus Cristo falou assim, não basta dizer Senhor, Senhor, porque a nossa túnica, ela tem que estar alva. E como é que ela fica alva? Pelo pensamento, principalmente, refletindo em nossas ações. Isso aí é lógico. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não se purificaram, não modificaram o seu pensamento, nem a sua forma de viver, não vai entrar no reino dos céus. Pode estar trajando uma túnica de linho perfeita, mais alva que existe, mais resplandecente, mas o seu interior são as aves de rapina, sepulcros caiados de branco por fora, mas podres por dentro. E a gente não quer ser assim. Nós temos que ser justamente o contrário. Limpos por dentro e por fora. Para que a gente tenha, né, o mérito de estar ao lado de Jesus no seu reino, que está preparado para todos nós. Ele já falou isso há 2000 anos atrás. Vinde a mim, todos aqueles que estão necessitados em aflição, porque eu vos preparei o reino dos céus. Mas só basta a gente fazer a nossa parte, pegar, arregaçar as mangas. Nós somos os trabalhadores da última hora, que Ele está nos chamando para que a gente possa receber o nosso salário completo, para que a gente possa estar, quando desencarnar, numa situação melhor, junto dos nossos que nos precederam, junto do nosso guia espiritual que tanto nos auxilia, que estaria ao nosso lado incondicionalmente, torcendo para que a gente faça a coisa certa, para que a gente saia daqui melhor do que quando a gente entrou, porque Ele tem essa missão. A única missão dele, exclusivamente, né, é nos auxiliar. Deus é tão bom que Ele fala assim, vamos dar um para cada um, porque pelos vales das sombras a gente não vai caminhar só, jamais. Deus sempre está conosco. E aí, pensamentos e criações mentais. O pensamento, sendo a onda de energia sutil, em associação com o sentimento, olha só, pensamento e sentimento, plasma na realidade etérica a natureza dos interesses e preocupações do ser. É por isso que os espíritos chegam até nós. Pensamos, plasmou, idealizou, está ali o quadro, para todo mundo ver.
Olha, esse rapaz gosta disso aqui, ó. Ele gosta de violência. Mas é um cordeirinho. E o pensamento? É o que nós somos. Na realidade. E aí, plasmou, chamou. Se eu penso no bem, eu vou atrair espíritos de luz, que vai cada vez mais nos incentivar, nos dar força. Continua, meu filho, nesse caminho, que é a porta estreita, mas tu estás bem. Quando eu penso de forma contrária, eu vou juntar espíritos zombeteiros, arruaceiros, delinquentes, sensuais, tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Aí ele fala aqui, ó, as criações mentais, parasitas astrais, conforme a natureza da criação, que habitam em torno do seu foco de origem, fazendo com que cada indivíduo esteja permanentemente rodeado pela representação das coisas, objetos, pessoas, interesses, intenções que povoem o seu campo mental e da vítima e da vida íntima. A gente sabe aquele velho ditado, né? A gente engana todo mundo, menos a si mesmo e a Deus, porque ele está vendo tudo, a Deus e ao Maracanã inteiro que está ao nosso lado, de pessoas que nos observam. Nós nunca estamos a sós. Porque, levando em consideração a proporção, para cada um vivo, né, tem 7, 8 desencarnados. Então a gente está aqui, ó, em constante, né, intercâmbio entre o plano físico e o plano astral, influenciando e sendo influenciado também. As emoções e sentimentos alimentarão a forma pensamento, que ganhará a vida temporária enquanto não se desgaste o combustível que nutre. Mesmo tendo sido extinguido o pensamento que é de origem, ela se manterá gravitando em torno do ser, vinculada a seu mundo íntimo, até que seja destruída por ação magnética, vinda do íntimo ou do exterior, ou de uma prece, ou de um passe. Então a gente pensou no mal. Mas o pensamento cessou, mas a energia gravita, ela fica em nosso campo, até que a gente faça uma prece e realmente a gente, né, se inunde de boas vibrações, se conecte com o nosso Criador, de fato mesmo, com o coração, ou a gente toma um passe, advindo daquele ser que está ali, para nos receber com amor, com carinho e nos auxiliar em nossa terapêutica. Isto, eu já falei aqui, da prece ou da... Algumas criações são estruturadas de maneira tão intensas e durante tanto tempo da vida do indivíduo que muitos interpretam como uma ação obsessiva, mas na verdade se trata de um processo auto-obsessivo. Olha essa coisa interessante. A gente cristalizou o pensamento numa situação tão que a gente às vezes acha que está passando por um processo obsessivo, quando na verdade é a própria energia deletéria que a gente vai alimentando e se nutrindo, numa simbiose, num ciclo, né, simbiótico muito negativo. E aqui, ó, trata de um processo que poderá se somar à pressão espiritual de nossos desafetos, pois muitas vezes se utilizam desse substrato para nos prejudicar. Eles encontram a ressonância na vibração do espírito em vigilante no processo de autodomínio. A atenção sempre contínua dos nossos benfeitores espirituais a serviço do bem e do amor resguarda-nos de muitas dessas circunstâncias, minimizando o assédio, mas não nos isenta do esforço de autorrenovação e cura interior. Imprescindível a evolução. Não há como esconder do universo as nossas criações mentais e emocionais. Não tem como. Aqui a gente se engana, mas a espiritualidade não. Cada um se mostra tal como realmente é, como pensa, como sente. Muitas vezes o verniz social ou até mesmo o medo de uma reação nos impede de falar, de se expressar, mas está aqui no pensamento. E também a gente está errando, porque o pensamento faz parte do nosso ser, não é algo produzido por uma célula, por uma secreção química, ela vem do espírito. Aí o Cristo, né, mais uma vez, a gente tem que parafraseá-lo,
Não é o que entra pela boca do homem que deixa ele imundo, mas o que sai da sua boca, porque vem do coração. E o coração, nessa conotação de sede do sentimento, explica o porquê que ele falou isso. Não é o ser, né? Não é o órgão em si, mas é porque a gente utiliza para expressar as emoções. Coraçãozinho, né? Tão lindo, vermelho, pulsando a vida, mantendo a estrutura do organismo. É isso. Mas a sede vem do espírito, do sentimento. Então aqui, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Essas criações acumulam-se na aura humana e, se não são dispersadas na natureza, absorvidas por outros seres ou descontraídas por uma atuação mental de teor contrário, acabam por precipitar-se no campo eletromagnético do indivíduo e, em consequência, no corpo físico, gerando consequências de acordo com a sua essência, nos adoecendo. Quando as criações são de teor negativo e precipitam-se, acabam por gerar doenças variadas, conhecidas pela medicina como enfermidades psicossomáticas. Está vendo? Psicossomáticas. Psico vem de psique, espírito. Soma, corpo. Não é o corpo que traz a doença, é o contrário. E as nossas correntes mentais? As formas de pensamentos que são criadas pela vida mental e são vitalizadas pelo sentimento, associam-se no universo àqueles de mesmo teor energético vibratório, formando correntes mentais de acordo com a sua natureza íntima. Ou seja, muitos trazem isso aí como o tal da egrégora, que é o somatório de todas as nossas correntes mentais, a psicosfera, que tanto André Luiz fala nos seus livros, né, porque ele parte do nosso lar, e ele vem aqui em missão para trazer para a gente alguns ensinamentos, e eu acho interessante que sempre que ele faz esse movimento, ele faz questão de ressaltar como a Terra é escura, como a Terra está envolta, né, numa nuvem negra, que apresenta até, de certa maneira, relâmpagos, trovões ali. Isso é a forma pensamento de todos nós. É o somatório de todos os pensamentos da humanidade terrestre, emanadas, formando essa corrente mental. Eu vou dar aqui uma acelerada para a gente ver se consegue bater, né? Emmanuel esclarece sinteticamente o poder da criação mental. Veja que coisa interessante. Da criatura e sua vinculação ao universo, a partir das decisões íntimas, palavras, pensamentos e ações. Olha só, olha o que Emmanuel fala para a gente. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrai. Atraindo, tu reflete. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Nós nunca estamos sós. Então veja quanto isso aqui é importante. Livro Seara dos Médiuns, página 17. Então é uma síntese de tudo aquilo que a gente produz. É o desejo, passa pelo sentimento, depois isso aí é elaborado no pensamento, do pensamento vai para a realização, vai atrair os iguais, e atraindo a gente vai refletir o nosso condicionamento íntimo. Porque a gente não consegue manter-se fazendo coisas da qual a gente não acredita e nem tem para dar. A gente pode até enganar inicialmente, mas a gente não consegue manter. Em algum momento a gente vai mostrar quem realmente nós somos. Marlene Nobre, no livro A Alma da Matéria, ela citando André Luiz, ela fala: uma vez emitidos os pensamentos, voltam inevitavelmente ao próprio emissor. Não só vai não, ele volta, tá? É um bumerangue. De forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais. E muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres que com eles se harmonizam. Então podem voltar potencializados. E aí, fazer com que a gente parta para a ação. A gente iniciou um pensamento de fazer uma vingança, o pensamento foi, mas ele vai voltar. E muitas vezes ele volta acrescido de outros pensamentos, de pessoas que pensam da mesma forma.
E aí quando a gente recebe, a gente acha que foi nosso, apenas, e parte para a ação. Ocorrendo aí um compromisso. Olha só, existe uma coisa muito simples para que a gente possa compreender o nosso atual estágio evolutivo. Se a gente pensa nas coisas ruins, em maus sentimentos, e a gente exterioriza isso aí, precisamos correr urgente para fazer uma renovação o quanto antes, porque a gente está bem atrasado nesse procedimento. Quando a gente pensa, recebeu essa onda, mas a gente não age, a gente começou a refletir de forma contrária. O progresso moral já começou a bater a porta. Isso é um bom sinal, mas denota a nossa imperfeição porque a gente ainda pensou, a gente ainda recebeu esse pensamento. Quando nós estivermos um pouco mais evoluídos, moralmente falando, a gente não vai mais pensar no mal, e nem o mal vai chegar até nós. Então, como a gente não está totalmente evoluído, a gente ainda sente situações ruins, a gente precisa estar sempre em oração e vigilância, e saber que o progresso precisa ser construído, e que ainda falta muita corda, como o Danilo falou, para subir. Falta muita corda. Então isso é uma maneira simples para a gente entender o momento que a gente passa. Pô, será que eu sou evoluído? Será que eu estou livre das vicissitudes da terra? Então reflitam sobre isso. Ainda pensa no mal? Ainda sente alguma coisa ruim? Sente a vontade de revidar? Sente orgulho? Sente vaidade? Acenda ali a luzinha e comecem a travar o bom combate, que é o combate das sombras, como a nossa veneranda Joana de Ângeles trata em seus livros, que todos nós temos, o quanto antes, porque, mais uma vez, essa frase que eu adoro, e que eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, reconhece o espírita / cristão, pelo progresso que ele já fez, moral, mas principalmente pelo esforço que ele faz, para combater as más tendências. Isso é maravilhoso, porque isso aí é o nosso dia a dia, é o que nós somos em nossa essência. Um dia, todos nós seremos luzes, seremos espíritos puros, mas para isso a gente tem que passar pela fieira da reencarnação e no dia a dia construir o nosso futuro. Então vamos lá, vamos passar aqui adiante. A medicina atual explica que ao se relembrar determinado fato, tem-se a produção neuroquímica cerebral compatível com o ato, como se ele ocorresse naquele mesmo instante. Isso aqui é interessante, né? Pode lembrar de uma coisa do passado, tanto boa quanto ruim. A gente sente como se fosse no presente. Porque o cérebro ele não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Sabia disso? Se você pensar numa coisa boa que lhe aconteceu, pode ser há 15, 20 anos atrás, você vai se sentir feliz. Se você pensar numa coisa ruim, na perda de uma pessoa que você amava muito, algo que lhe decepcionou, você vai sentir também. É interessante isso aí. Aí ele fala, Isso. E André Luiz afirma que mesmo ao relembrar, revisita-se energicamente os lugares, criaturas, situações e coisas ligadas ao fato, conectando-se a elas e recebendo delas o seu teor energético particular. André, por isso que, por exemplo, se eu tenho uma lembrança do meu pai, tem 15 anos que desencarnou, se eu tenho uma lembrança dele, de um dia na praia com ele, gostava muito de praia, mesmo de 15 anos da desencarnação, eu sinto a mesma felicidade da lembrança. Da mesma forma, é uma coisa ruim. Exatamente. Se a gente cultiva a mágoa de alguém, toda vez que a gente vê aquela pessoa na rua, a gente sente aquela coisa ruim, como se tivesse sido ontem. Como se tivesse, exatamente. E às vezes já passou 30 anos e a gente fica remoendo aquele sentimento. Aí, nosso irmão Paulo dizia: pensai nas coisas de cima. Paulo, depois da conversão, foi o propagador do ensino do Cristo, e se agarrou de forma apaixonada, tão como ele era antes de se converter. Uma figura importantíssima. Os parasitas astrais, todo ambiente tem a sua criação mental peculiar, de acordo com o somatório dos interesses daqueles que ali frequentam, convivem e trabalham. É a psicosfera que eu falei.
Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Allan Kardec está lá, Revista Espírita, dezembro de 1864. Então, esse conhecimento aqui, ó, deve nos estimular a refletir sobre a nossa seleção de onde frequentar. Aí, eu falo aqui, né? A gente tem aquele Evangelho do Carnaval, e a gente fala que o espírita tem que ter cuidado dos ambientes que frequenta. Não é proibindo, não, vá, mas a gente sabe também que tem que, nesses ambientes, a psicosfera é negativa. E a gente vai atravessar um mar de tormentas, pesado. Então a gente tem que selecionar melhor os ambientes, aqui ó, os ambientes onde a gente deve frequentar. Isso faz parte também de uma construção de um pensamento superior. É a música, os ambientes, né? A literatura, os programas de TV, tudo isso. Porque nós temos boas opções e péssimas, mas quem escolhe sou eu. Quem escolhe sou eu. Então a gente tem esse poder. Imagine um indivíduo que lute por se libertar de pensamentos lascivos, obsessivos e que deseja imprimir à sua vida um novo direcionamento no uso das energias sexuais. Se essa pessoa se alimentar de programas eróticos, publicações de igual teor ou conteúdo virtual de natureza semelhante, entrará em sintonia com as criações de correntes mentais. Não vai se libertar. Afins, e o que determinará o fortalecimento dos núcleos adoecidos do psiquismo, que necessitam ser curados e deveriam sê-los por meio do fortalecimento dos núcleos sadios do psiquismo de teor contrário. Então, é aquela história. A gente vai se alimentar e não vai conseguir sair. Não vai conseguir cortar essa forma de proceder. Vigiai e orai. Jesus já dizia para todos nós. A prece a gente usa muito pouco, pessoal. Eu estava comentando com Micheline essa semana, que passou por uma situação, ora pouco. Micheline passou por uma situação muito complicada, foi ameaçada na escola onde ela trabalha, que é um problema muito grave da sociedade. Hoje, inverteu-se totalmente os valores. E ela, como professora, ela está sofrendo já isso aí. E eu falei para ela na hora, orai e vigiai. Está aqui a conversa. Eu falei, Micheline, machuca, dói, a gente sente, mas Jesus manda a gente orar e vigiar. Faça o mesmo. Não entre nessa corrente, porque a pessoa que a ameaçou, ela está doente, é uma irmã que precisa de apoio. Então, a melhor resposta é a oração, para cortar essa simbiose. Porque se ela entra na corrente de revolta, vai alimentar esse ciclo. Entendeu? Então, foi isso que eu falei para ela. Corte o quanto antes. Muita oração para essa pessoa, que ela vai esquecer. Agora, se você entrar na mesma sintonia, isso vai se estender e não vai acabar bem. Então está aqui, ó. Prece, recurso psíquico de autodefesa mental, energética, emocional e como manifestação do desejo de contato com o alto. Oração quando sai de casa, oração quando chegar ao trabalho, ao estudo, à faculdade, onde quer que seja, e ao dormir, pelo menos. E toda vez que sentir necessidade de conversar com Deus, feche os olhos, eleva o pensamento. A oração não precisa ser rebuscada, a oração tem que ter sentimento. Às vezes só um muito obrigado, mas carregado de amor, essa prece ela foi direto ao nosso Criador. E até Divaldo Pereira falou uma vez, quando você não tiver, se não tiver um pensamento perturbado, uma coisa assim, não tiver, Está acabando. Ora o Pai Nosso. Sim, exatamente. O importante é a gente elevar o padrão mental. O Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, não importa. O que importa é o sentimento. Porque as orações que são dominicais, consideradas, e são repetidas sem ter nenhum sentimento, não adianta. Mas tem muita gente que ora com fervor. Aquela oração está chegando. Embora sejam frases repetidas, mas é o sentimento que ela colocou na oração. E tem gente que chega na tribuna espírita, faz uma oração maravilhosa que é uma palestra, mas está preocupado com o rebuscamento da palavra. Então não houve a conexão com Deus. Então é sentimento. Quando eu tive um acidente muito grave, a única coisa que eu falei assim, para o nosso pai foi, meu Deus,
me ajuda, porque mais do que o senhor ninguém. Eu falei só isso, pessoal. Eu capotei o carro a mais de 140 km por hora e não tive um arranhão. Perdi minha pochete preta numa BR, tudo escuro. Achei. Como é que vem a ajuda do alto? Acalma-te. Procura teu documento, porque um homem sem documento não é homem. Olha que coisa interessante, veio na minha mente. Aí eu saí tateando no escuro, achei minha pochete num mar daquele de calhaus, de pedras, de vegetação. Quem foi que ajudou? Deus. Porque a prece, né, que eu fiz foi com tanto fervor que foi o suficiente. Quando eu olhei para trás para a BR, um caminhoneiro parou, e eles não param, pode conversar com qualquer um aí, com medo de assalto. Ele parou, o cara foi tão solícito que ele desceu do carro em movimento. Eu falei assim, moço, a carreta está seguindo. Ele, meu Deus do céu, correu e freou a carreta. Ele desceu com a carreta em movimento para me ajudar. Então, gente, a oração é uma ferramenta que nós temos que exercitar mais. A gente esquece, viu? Para a gente finalizar aqui, para não passar muito, olha, criações mentais superiores e saúde. A mágoa. A gente tem que arrancar isso do coração, viu? É difícil, mas a mágoa, como nó do energético interior, símbolo das fragilidades feridas do ser, entre parênteses, orgulho, tá? Vem de ser em contato com o mundo, e a postura e o desejo de vingança representam sintonia e conexão com criaturas e criações mentais deletérias, que tornam mais tênue a nossa conexão com o Pai, afastando-nos da paz de consciência tão desejada. A mágoa a gente tem que extirpar do coração. O ranço, né? O rancor, a mágoa, isso é muito ruim. O perdão, em contrapartida, sendo uma decisão pela paz. Que paz? A nossa paz. Enquanto a gente não perdoar, a gente está preso. Ah, eu perdoo, mas ele bem longe de mim, isso não é perdão. Desculpe a franqueza. Você pode até se afastar no primeiro momento, não estar preparado por uma proximidade. A gente até entende. Mas você não pode se opor a uma reconciliação, porque isso não é perdoar. Perdoar é você realmente estender a mão, mesmo que a pessoa lhe fez mal, e desejar a ela o bem, não o mal. Vai lá, fica, eu perdoo, mas estou bem longe de mim. Isso não é perdão, gente. Vamos ser sinceros, isso não é perdão. Perdão não é isso. Inclusive, a mágoa, exemplo, alguns tipos de câncer, né? Sim, exatamente. Eu tenho da elevação, eu falo sobre ela aqui, né, Guilherme? Tem um tema que a gente fala sobre ela aqui. Aí aqui ele fala, né, íntimo e tal, e beneficia primeiramente a si mesmo, conectando quem perdoa a fonte e as criações mentais sublimes que o elevam e dão centramento na caminhada da vida. E para nós finalizarmos aqui, tendo em vista o poder do pensamento, a conexão, as emoções e os sentimentos dos quais não há como se dissociar, percebe-se que o espírito é o senhor de si mesmo, como eu falei no início da nossa conversa. Física, né, construtor do seu destino, de sua realidade física, energética e espiritual, acolhendo a cada instante ao que se liga ou se desliga, conforme elege o que pensa e cultiva em sua intimidade. Nós devemos assumir a nossa felicidade como responsabilidade pessoal e intransferível. Não coloque nos outros em coisas a felicidade. A felicidade nesse mundo é a consciência tranquila, é ter o suficiente, é não colocar na matéria aquilo que ela não representa. A gente tem que usar da matéria, isso não é pecado algum, mas a gente não pode supervalorizar e fazer dela um único móvel da nossa vida. Aí a gente está colocando o tesouro em mãos erradas. Nós devemos assumir nossa felicidade. Tá, então aqui, né, para finalizar, o amor, longe de ser apenas um símbolo religioso, converte-se em uma verdade científica à luz da ciência espírita, apresentando-se como o caminho mais fácil, curto e menos dispendioso para a paz e a felicidade, a construção do reino de Deus em nós. Pensar amorosamente conectado à compaixão e à ternura divina, manifestações da misericórdia do Senhor, é o caminho para a vitalização da alma e a conexão com o bem, construtores de saúde física e espiritual. Faça a dieta da alegria, um sorriso a cada manhã, um agradecimento ao final do dia. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe e que nos dê mais uma semana aí de trabalho e de oportunidades de colocar em prática os ensinos de Jesus Cristo. Que assim seja.